Star Games. Bem-vindos ao canal Star Game. Meu nome é Luciano e no canal sempre vamos falar de games, tutoriais e tecnologia. Aproveito para pedir uma ajuda ao canal inscrevendo-se e dando um like. O vídeo de hoje é uma verdadeira viagem no tempo, onde vamos mostrar a evolução dos games. Acredito que muitos que irão assistir este vídeo vão se lembrar com carinho da infância e juventude, onde passaram muitas horas curtindo estes games. O físico Wijnbotham poderia ser o criador do videogame quando criou um game de tênis em 1958, mas não se preocupou em patenteá-la. Desta forma, não foi considerado o criador do videogame. O verdadeiro criador foi o engenheiro eletrônico alemão Ralph Bauer, considerado hoje o pai do videogame. Em 1967, um rústico game de ping-pong, no qual duas figuras no formato quadrado podiam ser manuseadas pelo competidor, e assim deslocadas ao longo da tela. Desta forma, surgiu o videogame. Seu inventor patenteou logo em seguida, e um ano depois expôs o primeiro modelo de videogame, designado de Brownie Box, o qual consistia de disputas de futebol, vôlei e tiro. A Magnavox, uma filial da Philips sediada na Holanda, imediatamente se dispôs a lançar para o público consumidor o primeiro console de videogame intitulado Odyssey 100 e depois o Atari. Mais tarde foi lançado em 1977 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil, o videogame Atari 2600, projetado por Jay Miner. Considerado um símbolo cultural dos anos 80, foi um fenômeno de vendas no Brasil entre os anos de 1984 a 1986, e seus jogos permanecem na memória de muitos que viveram a juventude desta época. Podemos destacar jogos como Enduro, River Raid, Frogger, Pitfall, Hero, Pac-Man, entre muitos.
muitos outros. Após o sucesso do Atari, veio a outra geração apelidada de Geração 8 bits, com a Nintendo e a Sega disputando o mercado. Pelo lado da Nintendo, o Famicom foi fabricado no Japão em 1983, chegando no mercado americano em 1985. O NES Famicom foi o videogame de maior sucesso comercial na sua época. Ajudou a indústria de videogames a se recuperar da crise de 1983 e estabeleceu novos padrões que seriam seguidos pela indústria. O NES se tornou um sistema extremamente difundido graças a jogos da Nintendo que lançaram franquias bem-sucedidas, como Mario, Metroid, Donkey Kong e Zelda. O console também teve grande colaboração de terceiros, com as japonesas Capcom, Konami e Square, começando séries como Mega Man, Castlevania, Contra e Final Fantasy. No Brasil surgiram os primeiros clones em 1989, como Top Game VG8000, produzido pela CCE, o Dynavision 2, produzido pela Dynacon, e o Phantom System, produzido pela Gradiente. E também o Beat System, um console semelhante ao NES, produzido pela Dismac. Pelo lado da Sega do Japão, esta já tinha tentado alguns projetos que não fizeram sucesso. Foi quando, em 1985, sairia a versão definitiva, o SG-1000 Mark III, que depois ficaria conhecido como Master System. O console havia sido feito com um propósito: encarar o rival Famicom e abocanhar uma fatia do rentável bolo da indústria de videogames. E potencial o aparelho tinha, com especificações melhores que o Nintendinho 8 bits. Ele era tecnicamente mais poderoso. Infelizmente enfrentou barreiras que não puderam ser contornadas. Entre os motivos, foi lançado muito tempo após o Famicom, que já tinha uma base sólida de consumidores. Os preços dos concorrentes também eram mais baixos, além de ter uma maior variedade de jogos. A Nintendo assinava contratos exclusivos com os programadores de jogos para lançarem games apenas para o seu videogame. Assim, os melhores jogos só tinham para o NES. O Master System foi totalmente reformulado para entrar nos Estados Unidos e outros países. Com uma cor preta e detalhes em vermelho, tinha um visual moderno e arrojado. E diga-se de passagem, muito mais bonito que a caixa cinzenta do NES. No Brasil apareceu em 1989 pela então recém-formada Tectoy. Os jogos de sucesso foram Alex Kidd Phantasy Star, game de RPG, Sonic, Zillion, Street Fighter, Shinobi, entre muitos outros.
A quarta geração compreende os consoles lançados entre os anos de 1987 e 1996, dentre os quais destacam-se o Mega Drive, o Neo Geo e o Super Nintendo. Muitos consideram esta geração uma das melhores até hoje. Lógico que não tinha os gráficos e tecnologia de hoje em dia, mas esta geração deixou saudades em muita gente, com games muito divertidos e desafiadores. A Sega lançou o Mega Drive no Japão em 1988, depois do Master System não ter feito tanto sucesso assim no Japão. Nos Estados Unidos foi lançado um ano mais tarde, em 1999, com o nome de Sega Genesis. Mais tarde foi lançado o Sega CD com a tecnologia nova, onde usava-se CD ao invés de cartuchos. O Mega Drive deixou excelentes jogos, deixando saudade aos jogadores daquela época. Alguns games de destaque podemos citar Sonic, Street Fighter 2, Mortal Kombat, Shinobi, Kid Chameleon, Golden Axe, Streets of Rage e muitos outros. O Mega Drive foi o console mais vendido no Japão e conquistou o disputadíssimo mercado norte-americano. Manteve seu reinado na Europa e chegou a conquistar 75% do mercado brasileiro de consoles, até antes da chegada do Super NES, mantendo o ótimo trabalho da Tectoy. Mas é claro que a Nintendo, após ter sido chacoalhada pela concorrência, iria se mexer. Desta forma, a Nintendo começou a trabalhar em um novo projeto em 1988 e foi lançado em 1990 o Super Famicom no Japão. E não demorou muito e o Super Famicom já tinha reconquistado o mercado japonês. E agora só faltava reconquistar os norte-americanos. Nos Estados Unidos foi chamado de Super Nintendo e o aparelho teve jogos memoráveis como F-Zero, Super Mario World, Zelda, Double Dragon, Top Gear, Street Fighter 2, Mortal Kombat, Star Fox, Donkey Kong Country, Final Fantasy, Chrono Trigger, Castlevania, Final Fight, entre outros. E foi após o lançamento do Super Nintendo nos Estados Unidos que começou a tão famosa guerra dos videogames, que colocava de um lado a Nintendo e seu Mario contra a Sega e o ouriço Sonic do outro. Era muito comum ver na época as propagandas provocativas da Sega que diziam Genesis does what Nintendo, ou seja, Genesis faz o que Nintendo não faz. E o ouriço Sonic atraía muitos jogadores para a plataforma da Sega, mas a Nintendo conseguiu convencer alguns produtores de arcades a portar seus jogos para a sua plataforma, fazendo com que Street Fighter 2 chegasse ao Super Nintendo, fazendo as vendas do console decolarem. Como resposta, a Sega produziu Sonic 2 e Streets of Rage, e nesta época o mercado era de 56% da Sega e 44% da Nintendo. Mas foi a partir do momento em que a Sega começou a lançar os periféricos que a Nintendo realmente deu a volta por cima. Enquanto a Sega tentava chamar a atenção com os periféricos, com o Sega CD, o 32X, a Nintendo apostou na tecnologia Advanced Computer Modeling da Silicon Graphics, que permitia desenvolver jogos com uma qualidade gráfica jamais vista nos consoles 2D. Escolheu o estúdio Rare para desenvolver um jogo e um mascote para a tecnologia, dando vida a Donkey Kong Country. A produção do jogo foi um tapa na cara da Sega, pois enquanto esta lançava acessórios para melhorar a qualidade gráfica do Mega Drive, a Nintendo conseguiu fazer isso sem obrigar os consumidores a comprar um periférico e para aumentar ainda mais a rivalidade. No final da competição de heróis de Donkey Kong Country 2, era possível ver os dois sapatos do Sonic próximos a uma lata de lixo e uma placa onde estava escrito No Hoppers, perto do pódio onde ficavam Mario, Link e Yoshi. E apimentando ainda mais a rivalidade, nos comerciais da trilogia Donkey Kong via-se a citação Not on Sega,
E este episódio com certeza fez com que aquele se tornasse o ápice da indústria gamer e o modelo mais inesquecível para os games. Com o sucesso estando nas mãos de Sega e Nintendo, era difícil imaginar que alguém mais se arriscaria naquele mercado. Mas houve um corajoso. Em 1990, a SNK lançava no Japão o console Neo Geo, transportando o seu modelo de arcade para o console, fazendo com que os mesmos jogos lançados para o arcade também rodassem no console. Como a tecnologia utilizada no Neo Geo era muito avançada, isto fez com que o console ficasse extremamente caro, chegando a custar $650, e os cartuchos passavam dos $200, que, pasmem, era o mesmo preço de um Mega Drive nos Estados Unidos. E justamente por causa deste preço, o Neo Geo acabou sendo um grande fracasso, mesmo sendo muito desejado entre os consumidores. Afinal, quem é que não gostaria de jogar jogos que só se viam nos arcades, como Metal Slug, King of Fighter, Fatal Fury e Samurai Shadow em sua própria casa?
Kane wins. Flawless victory fatality. Kano wins. Flawless victory fatality. Liu Kang wins. Flawless victory fatality. Finish him. Raiden wins. Flawless victory fatality. Finish him. Scorpion wins. Flawless victory fatality. Finish him. Sonya wins. Flawless victory fatality. Finish her. Sub-Zero wins. Flawless victory fatality.